Olá pessoal, sou Heleno Fortes da HF Treinamento Esportivo. Hoje eu vou bater um papo aqui com o Marcos Cruvinel. Ele é um maratonista amador, um entusiasta da corrida e de profissão ele é médico, anestesista e tem aí quantos anos de corrida, Marcos? A gente começou junto em final de 2006, né? Então de lá pra cá já se vão uns bons 14 anos 14 correndo anos. junto aí. Você fez aí, né, Marcos, 16 maratonas, né? 16 maratonas e 3 maratonas abaixo de 3 horas. Vamos falar um pouquinho dessa história da sua primeira maratona e como é que a gente foi desenvolvendo isso aí. Você correu Berlim, eu lembro. A sua primeira maratona, você terminou em 3 horas e quanto? 3 horas e 3 30? horas e 29. Pois é, olha só, 3 horas e 29 e ele foi fazer o recorde pessoal dele 10 anos depois, né? Praticamente 9 anos depois. 2007 foi a primeira maratona em Berlim, em setembro. E em outubro de 2016, 9 anos depois, foi meu recorde pessoal em Amsterdã. É engraçado, né, cara? A gente fica pensando nisso, o tempo que leva para poder você atingir, vamos falar entre aspas, essa maturidade ou maturação, não sei. Eu também fui bem parecido. Minha primeira maratona foi Porto Alegre, 2005, e eu fui fazer meu melhor tempo em 2012, em Chicago, 7 anos depois. E olha que eu já estava. Tem uma diferença entre eu e você nisso aí, porque a minha treinabilidade era maior do que a sua. Você começou a treinar a corrida naquilo ali, eu já vinha de um treinamento, né? Então, assim, teoricamente eu tinha que ter um espaçamento até menor do que o seu. Eu demorei 7 anos para poder chegar nisso aí, né? Mas vamos lá então, aí você foi lá para Berlim, você fez essa maratona e como é que era o volume seu? Vamos falar aí como é que você treinava, cara. Ô Heleno, começou o seguinte, começou tudo com uma brincadeira. A gente, um amigo meu, né, colega lá de hospital, voltou em 2006 contando de como é que tinha sido a maratona que ele tinha feito em Nova York, e eu fiquei fascinado com as histórias que ele me contou da maratona, com aquele volume de gente, da largada na ponte, da galera torcendo e tal. Eu fiquei fascinado com aquilo, e logo depois que ele tinha me contado essa história, assim, dele, a gente teve um casamento, eu e minha família, meu irmão, minha irmã, meu cunhado, nós estávamos nesse casamento e eu contei para eles a história e todo mundo ficou muito envolvido com a história que eu tinha contado e lá pelo meio do casamento todo mundo falou assim, então vamos correr uma maratona ano que vem, vamos no entusiasmo ali, ninguém sabia direito nem o que era maratona direito, mas como a história que tinham contado era tipo um negócio fabuloso, a gente fez um pacto ali no casamento, isso era novembro de 2006, de correr uma maratona no ano seguinte. A gente nem corria direito, né? Assim, na época não corria. Então, essa história está até contada no livro, né? Boston, a mais longa das maratonas, do Sérgio Xavier. Ele conta essa história lá. E a gente fez esse pacto. E aí, então, isso foi em novembro, logo em dezembro, a gente te procurou, eu te procurei e contei que queria correr uma maratona e eu lembro perfeitamente que eu falei com você algumas coisas. Eu falei assim, olha, Heleno, primeiro, eu não quero correr para sofrer. Segundo, eu não quero esse negócio de performance, pressão de tempo, de quanto tempo vai fazer, eu não quero nada disso. Depois, eu não quero ter que ficar controlando dieta. O que eu vou comer, o que eu não vou comer, ficar prestando atenção no que eu vou comer. E quarto, eu não quero de jeito nenhum ir para academia fazer musculação, que é um negócio que eu não gosto. E aí você falou comigo assim, tranquilo, sem problema nenhum. Foi uma grande mentira, porque depois... Mudou tudo, né? Tudo que você falou que você não ia fazer, você fez. Exatamente. Você me enganou. Não, mas isso aí foi sua escolha, né? Mas aí, cara, você fez essa prova, aí depois eu lembro que você participava muito de prova de 10 km, né? A gente fazia teve aquelas corridas aqui que tinha da Baía de Japão, meias maratonas, e como é que foi esse progresso seu de performance? O que foi mudando para você poder chegar aí nessa barreira de 3 horas? Olha, o que aconteceu foi o seguinte, no início realmente eu fiz essa prova, essa maratona em 2007, e aí depois no ano seguinte, que foi 2008, eu fiz várias provas de 10 quilômetros, a meia maratona do Rio, e fiquei 2008, 2009 correndo
algumas provas mais curtas. Em 2009 fiz outra maratona de Porto Alegre, mas depois disso, de 2009, eu parei de correr provas de 5, 10 e meia maratona e fiquei correndo só para maratona e periodizando só para maratona mesmo, e focando completamente na maratona. Eu até brinco que eu não sou um corredor, eu sou um maratonista, porque eu não corro outras coisas, eu corro eu treino e corro prova de maratona. Então eu sou mais maratonista do que corredor. Mas eu acho assim, essa base que você fez nos 5K e nos 10K, depois você transferiu, porque eu lembro que já em 2009, quando tinha aquele circuito das estações, você já tinha chegado na casa de 40 minutos nos 10, você chegou até a baixar de 40, não foi? Isso, eu comecei a primeira prova de 10 km que eu fiz, já treinando com você, eu fiz em 50 minutos. Em 50 minutos? Isso. Aí no ano seguinte eu fiz 39 baixo. 39 baixo. Isso. E depois, por aí eu parei. Você nunca fez abaixo de 39? Não. Numa prova? Porque até eu sempre falo que tem essa relação por exemplo, a relação numérica do sub 3 horas com um tempo de 10 km. Um atleta que quer fazer uma maratona abaixo de 3 horas, ele tem, eu não conheço nenhum, né, estatisticamente, nenhum maratonista que tenha feito 2 horas e 59 que não tenha abaixo de 40 nos 10 km. Então é pré-requisito isso. Se ele estiver fazendo num ciclo de temporada, faltando 3 meses e meio, ele está com um tempo de 41 nos 10, esquece, a maratona dele não vai ser abaixo de 3 horas. Ele está por volta de 39. A mesma coisa, e aí você transporta para 21. Né? Principalmente quando você fez maratona abaixo de 3, você devia ter uma meia para 1,26. Né? Você teve uma meia para 1,26. Não, eu não sei porque eu não Você não chegou, você não fez, né? É interessante, você focou totalmente ali, até por questões de tempo também, isso, né? Exatamente. Né? A gente pode até colocar isso, a gente falar sobre isso. Uma vez me perguntaram qual o volume ideal de treino para um maratonista, ou que você queira treinar. Eu uso a métrica que é o seguinte: 1 é melhor que nada, 2 é melhor que 1, 3 é melhor que 2, 4 é melhor que 3. Tá? Eu treino 7 vezes por semana, eu tenho tempo. Agora o Marcos, se é um caso que eu sempre coloco, que é a questão do treino de qualidade. Você fez todas as maratonas abaixo de 3 horas treinando 3 treinos por semana. E às vezes um treino de gorjeta quando dava. Exatamente. Né? Mas tem que ficar claro que esse treino, na época, era sempre respeitando um treino longo, né, no ciclo específico, faltando 12, 14 semanas, um treino longo. Esse treino longo ele tinha que ser um treino maior de 2 horas, um treino que normalmente a gente usava de ritmo de maratona, né, e um treino de bloco fracionado de limiar, às vezes dependendo da fase, chegando em intensidade de VO2, mas com séries mais longas, né? E como é que você conciliava isso porque você tem plantão, aquela coisa toda, como é que você fazia isso? Isso é curioso, porque é o seguinte: teve um ano, que foi o ano de 2012, que eu foquei e falei assim, não, eu vou correr um volume maior, eu vou treinar mais para poder ir fazer uma prova. Eu custei assim, para ter uma oportunidade de correr maratona de Boston. Então, em 2012, eu estava programado para ir para a maratona de Boston e falei assim, não, eu não vou perder essa oportunidade de ir lá em Boston e fazer uma maratona espetacular. Então, aquele período de treinamento, eu acordava 5 horas da manhã, começava a treinar 5h30, eu morava ali no São Bento, então eu já saía de casa correndo por ali e então conseguia, naquela época, fazer 5, 6 treinos por semana, acordando sempre muito cedo. E eu lembro que eu dava um plantão de 24 horas na terça-feira, então eu acordava na terça-feira às 5 horas da manhã, treinava um treino de rodagem e dava meu plantão de 24 horas e saía do plantão e vinha direto para o Belvedere fazer meu treino longo, que era na quarta-feira. Eu lembro, na quarta-feira. Só que, então, aquela periodização para Boston foi espetacular, foi o que eu considero o melhor ciclo de treino que eu tive. Foi quando eu tive mais treinado, todos os meus tempos assim, de treino eram fantásticos, eu estava muito bem. Só que eu não consegui repetir isso nos anos seguintes, porque aí é um desgaste pessoal, familiar muito grande. Então, Você treinava 100 km, chegou a fazer 100 km por semana.
Então eu lembro que eu cheguei para você e falei assim, quando a gente foi planejar 2013, eu cheguei para você e falei assim, olha, eu vou treinar, mas eu não consigo mais treinar do jeito que eu treinei para Boston, eu vou treinar menos, eu quero que a gente arrume um esquema de treinar 3 vezes por semana, que é o que eu consigo, e um quarto treino eventual se sobrar um espaço na semana. Foi assim que a gente fez. Agora, você acha que para uma melhor performance o volume é essencial, né? Não tem jeito, né? Eu brinco que eu sou um maratonista que treina com um volume de meio maratonista. Mas é aquela história de treinar, aí tem outras qualidades que a gente pode ressaltar, vamos falar depois aí, mas é de treinar específico, né? É aquela história que sempre me pergunta, o volume semanal, ele interessa? Ele interessa. Se você treina 70 km por semana, mas você treina 10 km por dia, você faz 7 treinos de 10, você está muito menos preparado que um cara que treina 3 vezes por semana, faz um de 30, um de 20, um de 10. Ele está muito mais preparado especificamente do que um cara, né? Então isso que acontecia no treinamento seu. Você treinou, vamos falar assim, menos sessões de treino, mas você totalmente específico, né? Agora, tem um caso que tem que levar em conta, que é a individualidade que entra, que você é um cara magro, né? Isso ajuda muito na economia de corrida, né? Você tem uma boa mecânica também, então são duas coisas a favor. Então você leve, quantos quilos você pesa? Hoje eu peso 66 quilos, mas quando eu bati meu recorde pessoal lá no dia da prova, eu estava pesando 65. Eu não sou um cara que varia muito o peso. Uhum. Eu estando treinando, assim, treinando mais ou menos, eu não vario muito o peso. Então fica nessa faixa. No dia da prova deve ser 65, fora 66, 66,5 no máximo. Então tem uma boa mecânica de corrida ainda é leve, então isso ajuda demais para a economia, coisa que muitas vezes, o meu caso, por exemplo, eu como atleta, eu sempre fui mais pesado. Quando eu bati meus tempos, eu pesava 72 quilos. Então, assim, tentava ir para 70, 69, não conseguia. Aí eu preferia treinar mais do que eu tentar emagrecer. Eu emagrecer naquele ponto ali para mim ali já era um sacrifício imenso. Mas eu sabia que se eu baixasse 2 quilos ali, ia me dar um resultado lá na frente muito melhor. Então ter isso também, porque às vezes a pessoa pensa, eu vou treinar menos, ele fazia 3 treinos por semana, né? Igual a gente brinca, o nosso amigo lá, o Flávio Lago, para ele não funciona ele treinar 3 vezes por semana, porque ele tem uma característica diferente, ele é mais pesado, né? Então ele vai ter que treinar mais, ele vai ter que melhorar a capacidade aeróbica dele com o volume de treino, vai ter que ser bem maior do que a sua, do que o que você faz para suprir essa questão do biotipo que ele tem, né? Então isso é um fator a favor, né? E aí você passou a treinar naquele ano de Boston, e aí no ano seguinte, 2013, você foi fazer o primeiro sub-3 para 2,59. Então você caiu de 100 km, 90, 100 km por semana para 60, né? Exatamente. 60 km por semana e conseguiu fazer, e chegou a fazer 3 maratonas abaixo de 3 horas. Mas como é que era o treino? Vamos falar, aí que a gente tem que, né? Você treinou específico? Era só paulada. Só paulada. Resumindo assim de maneira simples, era uma paulada, um descanso, uma paulada, um descanso, uma paulada, um descanso. Porque o que a gente fez com o Marcos, o treino, porque normalmente quando o atleta treina a semana, todos os dias da semana, normalmente o treino longo dele, ele é um treino mais confortável, concorda? Não pode, porque você está com toda aquela carga. Agora, como você ia fazer um longo numa quarta, o seu próximo treino ia ser na sexta ou no sábado, você tinha tempo, você tinha 2 dias de day off, que dava para você recuperar, né, seus reservas de glicogênio e toda aquelas microlesões que acontecem, processo inflamatório do treino. Né? Então, o seu treino longo, ele era um treino com mais qualidade, né? Ele tinha que ser com mais intensidade. Então, não podia ser aquele treino longo, entre aspas, mais rodado. Né? Então, você treinava igual você falou, era a periodização que eu brinco quando tem aquele treinador italiano, o Renato Canova, que ele faz, os treinos longos dele são 95%, 97% da velocidade de prova. Né? Então, se você ia correr a 4,15 na maratona, você fazia o longo seu a 4,25. Né? Era mais ou menos esse ritmo. Né? E às vezes até um pouco mais lento, mas sempre terminando
os últimos 30 minutos no pace de prova, né? Era mais assim, eu começava bem lento, porque às vezes, Helena, o que eu vejo é que muita gente fica muito focado no volume que foi o treino longo e o pace médio desse treino longo todo. Então, por exemplo, eu fiz 30 km a 4,25. Eu nunca tive essa preocupação. Então, por exemplo, o meu primeiro quilômetro de um treino longo, ele era bem lento. Depois ele era, o segundo era menos lento. Sim. E assim, mas o final era sempre rápido, sendo que muitas vezes, nessa época, né, muitas vezes os últimos quilômetros eram até mais rápidos do que o pace de prova. Então, um treino desse, com essa característica, quando você fala em pace médio, ele não revela exatamente o que o treino foi, porque o treino foi entendi, claro. Diferente de você correr num pace. Teve uma variação, sim, você teve uma variação de ritmo ao longo aí do treino, que eu acho interessante muitas vezes. Eu gosto de treinar em velocidade de cruzeiro, o pace constante, fazer um 30K constante, mas eu acho que a situação da prova, quando aquilo que a gente conversou, se você pega uma maratona e vamos dividir ela em 3 blocos, 14, primeiro terço 14, segundo 14 é o 28 e o último terço. E você coloca a estratégia de correr a 4,15. Aquele 4,15 no primeiro terço, ele tem um nível de esforço. Do 14 ao 28, ele tem outro nível de esforço. E do 28 ao 42, você está tendo que fazer muito mais esforço para manter aquela velocidade. Então, aí que a estratégia de fazer treino progressivo, bloco, aqueles treinos em bloco de forma progressiva, é justamente para poder treinar não só a parte fisiológica, de você acostumar o seu corpo a fazer força quando você está sob o estado de fadiga, como também a parte mental, né? Que você terminar aí depois de ter rodado aí 2 horas e 15, 2 horas e 20, né? Você fazia depois de 2 horas, você acelerar os últimos meia hora, né? Ou seja, já um processo já de perda de líquido, entrando em desidratação, glicogênio baixo, e ainda ter força física e emocional, né, cara, é foda. Te prepara demais para a situação da prova, né? Então, essa questão da parte mental, eu até assisti o vídeo que você colocou agora no YouTube e no Instagram tem pouco tempo sobre a questão mental. Eu acho ela fundamental, né? Em qualquer modalidade esportiva. Na maratona, eu acho que ela difere um pouquinho de outros esportes. Por exemplo, no basquete, é a capacidade do Michael Jordan fazer a jogada certa, sem precisa ali no último segundo. Às vezes no tênis, é a capacidade do Nadal lá ter o saque quebrado e no saque seguinte quebrar o saque do adversário, ou na hora de fechar o jogo ele conseguir fechar. Na maratona, o que eu sempre levei em consideração é o seguinte: a primeira parte da maratona, o que é preciso ter foco é de você ter paciência, não deixar a ansiedade te impulsionar. Perfeito. E você não jogar sua maratona fora na primeira metade. Principalmente no primeiro terço, ali, os 14, 15. Então, no início é preciso ter paciência, calma e controle da ansiedade. E tem só uma coisa que é certa na maratona: quando você vai correr para performance, e aqui eu falo o seguinte, é bom caracterizar aqui que é performance. Não interessa se é um número absoluto, não interessa se é 4 horas e 30, se é 4 horas, se é 3 horas e 30, se é 3 horas ou se é 2 horas e 30. Para o seu melhor resultado. Performance é quando você vai para obter o melhor resultado, o melhor tempo possível para você, para o treino que você fez, para como você está se sentindo naquele dia e para as condições da prova naquele dia. Então, quando você vai para performance, na maratona, só tem uma certeza: você vai sofrer. Vai sofrer. Principalmente quando chega ali em 2 terços, sim. Eu coloco 2 terços porque é o que eu sinto, que é o seguinte: você já correu muito e ainda falta muito para correr. Sim. Então, não há quem, neste momento, não sinta, quando está correndo para performance, vontade de diminuir o ritmo e parar. Isso é a única certeza que você tem numa maratona quando você vai correr lá para performance. É que você vai ter vontade de desistir. Com certeza. Então, nessa hora é que a cabeça entra de
você conseguir vencer aquela briga interna ali, de uma parte do seu cérebro falando que você não dá conta mais, e a outra parte falando assim, não, vamos lá mais um pouquinho. Essa questão mental, às vezes, ela é confundida com a questão de personalidade, de caráter, da pessoa ser fraco ou forte, ou ser boa ou ruim, não tem nada a ver. É uma questão dela conseguir tolerar o sofrimento ali. Quanto que aquela pessoa consegue tolerar aquele sofrimento naquele momento. Então, isso é óbvio que já nasce com a pessoa. Sim. É igual voz, né? Quando um cantor vai cantar, ele tem uns que já nascem com uma voz privilegiada, outros nascem com uma voz péssima. Mesmo quem nasce com uma voz ruim, se ele participar de um programa de treinamento, ele vai melhorar. Ele não vai ser um cantor profissional, mas às vezes num karaokê ali, numa festa de família, quando todo mundo já estiver bêbado, ele vai fazer um certo sucesso. Então isso é treinável. Uma outra atividade que eu venho fazendo muito, que é o mergulho, a gente percebe isso também. Então, por exemplo, sua capacidade de prender a respiração, de fazer a apneia. O voltar a respirar, ele não é exatamente consciente. E eu faço um paralelo disso com a maratona. Ali na hora, que quando a gente fala mental e continuar ou desistir, não é um processo exatamente consciente, que a pessoa decide parar ou não parar. Ela envolve mais do que esse grau de consciência que a gente acredita que é o seguinte, dar um passo para frente, um passo para trás, levantar a mão esquerda, levantar a mão direita ou vice-versa. Ele envolve mais do que isso. E isso é treinável. Sim. Então, o sujeito que treina ali, por exemplo, segurar o fôlego e ficar em mais tempo em apneia, ele vai melhorar o tempo de apneia dele. A mesma coisa do maratonista. O maratonista que treina sofrer, ele consegue treinar, ficar sofrendo por mais tempo. E isso você treina tanto a parte física, né, no treino físico, sofrendo ali no treinamento mesmo. Os desconfortos que aparecem, né? E fazendo o treinamento mental também, se preparando mentalmente para a prova. Então isso eu acho que é importante. O que você acha do treinamento, por exemplo, você correndo? Porque cada um tem uma estratégia mental, aquela conversinha que você fica com você mesmo do porquê que você vai ficar no exercício, né? Eu visualizava sempre quando chegava, eu lembro quando as maratonas que eu fiz, que eu falei, nossa, essa foi a última vez, eu visualizava a chegada, eu visualizava alguns pontos, coisas boas que me traziam força ali, porque naquele momento de total desconforto eu fracionava, né? Eu lembro quando eu bati a placa do quilômetro 30, ali você entra num momento de pânico, né? De colapso, não tem como, porque você fala assim, putz, você já está completamente depletado e sua energia está lá embaixo e você ainda tem 12 quilômetros. Eu sempre, quando eu falo assim, eu tenho até o 30, eu vou até o 35, eu tenho um bloco do 35. No 35 eu vou pensar o que tem ali para frente. Né? E quando eu entrava no 35 eu ia para o 38, porque no 40 já a casa já mudou, né? Parece bobo, mas esses números, eu sei jogando com esses números, eu nunca pensava numericamente no bloco de 12, direto em 12 quilômetros, assim como quando eu entrava na prova de maratona, eu dava os laps no relógio, mas eu nunca pensava quilômetro por quilômetro, eu sempre fracionava em pequenos blocos, ou em blocos numéricos ou em blocos que, igual Chicago, que eu sabia, eu já tinha corrido às vezes que eu fui lá, já conheci, então eu separava os pontos que eu ia chegar. Eu olhava no mapa, então, tem esse ponto, agora a próxima meta é tal ponto. Agora eu estou no Lincoln Park, agora nós vamos para o quilômetro 15, que é na parte da Cidade Velha, né, da Old City lá, depois nós vamos para a meia. Entendeu? Como é que você lida com isso? Como é que você faz com essa parte aí? Então, duas coisas que me ajudaram muito. Uma foi, até vou retroceder um pouquinho para contar uma história. Em 2012 eu estava super bem preparado para Boston, chegamos lá, nós largamos 10 horas da manhã com 34 graus, ou seja, não tinha condição de fazer uma maratona adequada naquele dia, e foi uma frustração muito grande para mim, né? Para todo mundo, eu estava lá também, foi terrível. Isso. Quando foi no ano seguinte, a maratona de Boston teve o atentado. Isso. E aquele atentado mexeu muito com todo mundo do meio da corrida, mas mexeu muito comigo também,
em especial porque a minha esposa Patrícia, ela sempre me acompanha, ela vai em todas as maratonas e fica lá no final, me esperando, me incentivando e tal, e todo mundo que passa lá, a galera ajuda uns aos outros, assim, no incentivo. E o atentado me chamou atenção para um fato seguinte, quem vai assistir a uma maratona e apoiar uma outra pessoa, ela está lá por causa da outra pessoa. Nunca tinha me passado pela cabeça de o torcedor ali, quem está apoiando, correr algum risco. Sim. E aquele atentado me trouxe a visão, uma situação um pouco diferente, de que aquelas pessoas que estavam ali torcendo, abdicavam ali do seu tempo, podia estar fazendo uma outra viagem, mas está fazendo a viagem ali com você e tal, que de repente... Então, quando foi para 2013, em determinado momento da prova, quando dá vontade de você diminuir ali, ou desistir... Cruza esses pensamentos. Você fala assim, pô, eu tinha levado a Patrícia, o Rafael e o Felipe, meus filhos, eles estavam lá na próxima linha de chegada, lá na Michigan, né? E eu comecei a pensar assim, é óbvio que eles não pensavam assim, né? Uhum. Não tinha essa cobrança por parte deles, mas foi uma coisa que me motivou, foi o seguinte, pô, eu não fiz eles virem aqui e ficar lá no meio de 1 milhão de pessoas correndo o risco de uma bomba explodir na frente deles à toa. Eu tenho que fazer isso valer a pena. Claro. Então eu não posso parar aqui agora, eu não posso diminuir. Né? Então eu já passei por o sofrimento todo do treinamento, eu estou bem treinado, a condição da prova está adequada, não tem nada físico que está puxando para trás, não tá quente, está frio, então eu não vou desistir aqui, eu tenho que fazer valer a pena todo o sacrifício deles, não é só por mim, sim, é por eles, e isso me motivou muito daí para frente todas as vezes. Uma coisa que eu pensava sempre, assim, porque desde então tem aqueles aplicativos, né, que o aplicativo te fala em que pontos que você passou e tal. E a Patrícia é a pessoa que não corre mais maratona, que mais entende maratona que eu conheço. Então ela sabe exatamente quando que cada pessoa, não só eu, mas como as pessoas que estão correndo ali, que ela conhece, quanto que cada um vai passar em cada ponto, se a pessoa está indo bem, está diminuindo, está aumentando ou não. Então, por exemplo, lá em Amsterdã aconteceu a mesma coisa. Chegou um momento que eu já estava falando assim, cara, eu não vou conseguir. Aí eu falei assim, não, eu tenho que continuar, eles estão me esperando passar em determinado momento lá, eu não posso passar atrasado. Se eu passar atrasado, todo mundo vai ficar assim, então eu tenho que passar. Tanto é que lá em Amsterdã você conhece, é fantástica a chegada lá, é um estádio olímpico que você faz os 200 últimos metros. Tanto é que na hora que eu entro no estádio, eu já entro procurando eles, né? E com uns 100 metros, assim, na curva, eu consigo ver eles me veem, assim, na linha de chegada, e ela tá filmando, e na filmagem dá pra ouvir o grito, eu tenho a filmagem até hoje, dá pra ouvir o grito dela, bateu o recorde. Ou seja, ela sabia exatamente qual o tempo que eu tava fazendo. E isso foi uma coisa que sempre eu busquei nisso uma motivação. Aí cada um vai buscar a sua, né? Claro. Uma outra coisa que ajuda também, é igual você falou, eu não penso na prova toda. Eu penso em blocos de 5 quilômetros. E eu penso assim, eu tenho que fazer os 5 quilômetros o mais próximo do outro possível. Então, quando eu estou lá no 30º quilômetro, eu penso assim, cara, eu tenho que fazer o do 30º ao 35º mais ou menos parecido do que eu fiz do 20º ao 5º ao 30º. Lá no 35º, aí você fala assim, cara, eu já fiz do 0 ao 5, do 5 ao 10, sim, dos 10 ao 15. Cara, eu tenho que fazer só mais do 35 ao 40. Eu já fiz todos os outros, não é possível que eu não vou fazer esse. Não, aí eu penso comigo assim, nem precisa fazer exatamente igual, um pouquinho pior que você fizer, não tem problema, mas não pode fazer muito pior. Aí quando você chega lá no 40º, você fala assim, cara, eu já cheguei aqui no 40º, agora vamos mais um pouquinho, que aí eu já começo a visualizar a linha de... Então eu divido em objetivos, então meu objetivo final nunca foi, desde então, nunca foi
a linha de chegada, foi sempre a marca do 5º quilômetro próximo, né? Entendi. Cara, e uma coisa pessoal sua aí, você acha que é treinável depois do quilômetro 35? Você acha que é treinável? Porque a gente, para os amadores aí, a gente quase nunca, vamos falar assim, visita esses números depois nos treinos, depois de 35 km. E outra coisa, a gente nunca treina 35 km no pace que vai fazer a prova. Entendeu? Você chega lá apto para fazer a prova pelo efeito de supercompensação, pela periodização, o fato aí que você vai descansando as 2 semanas finais, você entra no processo de polimento, né, que você descansa e melhora todo o estágio, aquelas microlesões causadas pelo treino, sua cabeça fica, vamos falar, preparada para a guerra. Mas a gente nunca treinou. Né? Se você for ver qual que é o treino máximo que a gente faz no clássico aqui em Belo Horizonte, pra gente aqui é 36 km. O maratonista que não faz 30, pelo menos um treino de 36, ele entra para a prova até desconfiado, né? Todos os atletas notam, ficam isso, porque é um treino tradicional, até para qualquer maratonista aqui em Belo Horizonte. Ele pode ser 35, pode ser 34, 36 porque a Pampulha são 18 km, então você dá 2 voltas lá, que por sinal é um treino duríssimo, né? É um treino muito duro, mesmo sendo feito devagar assim, 95% do pace de prova, 97, 93%. É um treino muito duro, porque envolve o treino mental. Mas você acha que é treinável, cara, do 35 para 42, os últimos 7 km, ou é o dia seu, é a mente mesmo, é o pensamento positivo, é aquele dia, o comportamento que você tem, a sua mentalidade? Ô Heleno, a maratona, 42, 195, são cruéis, porque ele é quilômetro demais para você sofrer pouco e quem corre mais lento sofre mais tempo, né? Sim. Porque você imagina que um sujeito que faz 2 horas e 30, ele vai sofrer ali 30 minutos. Um sujeito que faz 4 horas, ele vai sofrer muito mais. Então, é quilômetro demais para você sofrer pouco tempo, que é diferente de 5, 10 quilômetros, que o sofrimento pode ser até maior, mas ele é mais breve. Mas é uma distância que é curta, entre aspas, o suficiente para você fazer ela numa intensidade muito alta. Então não é igual uma ultramaratona que você faz uma massagem, toma uma água, come um negócio, não tem jeito, você não pode parar nem para respirar direito. Então a intensidade da maratona combinada com a distância, elas são muito cruéis. Tanto é que, como você falou, você não treina na velocidade que você corre um volume muito grande. Não tem jeito. Vai o máximo. O máximo que você treina aí chega a ser 2/3. Isso, no máximo, né? Mesmo assim, um treino muito pesado. Então, depois de um certo tempo, você entra num período, num momento em que você não treinou para aquilo. E aí, é claro que o seu sucesso depende do que você treinou, mas envolve muito essa capacidade de sofrer. Concentração, pensamento positivo, mentalização. Eu também acho isso. Uma vez eu lembro eu conversando com o Solonei, e foi interessante que o Solonei é um atleta olímpico, né? E tem maratona para 2 horas e 11, 2 horas e 12, e ele falou, depois do quilômetro 30, não tem como não sentir dor. Sente dor demais. Eu lembro que eu conversei com o Vanderlei Cordeiro, depois da maratona de Porto Alegre, ele estava lá assistindo, e como é que ele ficava no dia seguinte. Ele falou assim, dificuldade para descer a escada, uma semana doendo. E quando ele terminou a maratona olímpica em 2004, ele fez um mês de trabalho, só de trabalho lento, né? Rodagem para ele é 4h30, um cara corria a 3h05 a maratona, né? Rodou, fez um mês só de descanso ativo, né? Pra você ver como é que o negócio ele é cruel aí, né? Então assim, eu acho que o poder dos últimos, que é o que define muito mesmo, né? Principalmente você fez lá em Boston. Eu lembro que Boston é uma prova muito estratégica, porque ela sobe e desce, principalmente o componente de descida, né, na primeira parte da prova, você tem muita contração excêntrica, né, o mecanismo de frenagem, aquilo machuca muito a musculatura, o seu quadríceps, o seu lombar. Então, na hora que você precisa de força, Boston, o que acaba com Boston não é as 3 subidas de Newton,
as descidas do início da prova, as subidas de Newton são tranquilas de fazer. Você vai piorar 10 segundos por quilômetro, 15 segundos no máximo ali. Depois você volta a descer. Só que eu lembro que os últimos 7 km de Boston, eu corri lá as 2 vezes, até o ano que você estava, eu não conseguia correr, cara. Não vou até esquecer o último ano, porque estava um ano quente, estava com cãibra, mas o ano de 2009 estava frio. Cara, eu não conseguia correr os últimos 7 km, por causa do desgaste anterior, né, que teve ali, de ter corrido rápido no início. Agora, mesmo numa prova plana, no final ali, é muito difícil. E você já fez várias provas, assim, você fez, acho que todos os anos que você fez sub-3, você fez split negativo, não foi? Foi próximo, quando não foi muito próximo, foi porque eu considero assim split negativo, assim, só para situar o que eu considero de uma igual. Quando você está assim 30 segundos para cima ou 30 segundos para baixo uma da outra, eu acho que você fez igual. Igual, sim. Então eu fiz todas igual. Mas se você for ver numericamente, a de Amsterdã, quando eu fiz esse tempo 2:57, a segunda metade eu fiz mais rápida que a primeira. Você passou a primeira para quanto? Eu não vou lembrar exatamente, mas foi 1:28 e alguma coisa, e na segunda foi 1:28 um pouquinho menos. Mas o menos é assim, 10 segundos a menos. Mas é o que eu falo, quando a gente fala em split negativo, assim, se o corredor ele faz primeira parte e consegue fazer 2 minutos mais rápido a segunda parte, a segunda 21, é porque teve um erro aí de distribuição de energia, né? O split negativo é exatamente isso, eu gosto dele assim, é segundos. É os segundos finais que você conseguiu crescer justamente então foi exatamente naquela isso. parte final ali. Quando eu fiz, que eu considero uma das poucas provas que eu fiz andando para o meu limite, que foi Buenos Aires também, eu passei 1:17:17, eu voltei 1:17:00. Mas eu voltei 1:17:00 justamente nos 3 quilômetros finais, que eu emparelhei com o equatoriano, nós corremos ombro a ombro, e eu consegui terminar os últimos 2 correndo a 3:30. Foi por isso que baixou, porque eu não sei como eu consegui ter energia para fazer aquilo no final, na prova lá de Buenos Aires. Porque se dá um distanciamento de 2 minutos, tá errado. Você podia ter corrido mais rápido na primeira parte, né, para poder... Você fala que você não vai conseguir, você não pode falar que aquele ali foi o melhor resultado possível, né? Exatamente, porque quando eu falo que o melhor resultado possível é você já sair para aquele pace, que você confia nele, que se for um sub-3 é 4:15, e você vai pagar um preço alto depois do 35, do 38 para manter aquele 4:15. Aí que a gente fala, é o que você está afim de pagar mesmo. Você vai andar descalço em cabo de vidro ali, pesado. Cara, tem uma coisa que você usa que é um marcador de potência, né? Você treina com potência também. Você fez a última maratona sua com potência? Exatamente. Foi exatamente em Boston porque quando você vai fazer uma maratona plana, você olhar a potência, você olhar o ritmo, é mais ou menos parecido. Sim. Mas eu, por exemplo, fiz Boston e depois fui para Nova York e tal, e que é uma maratona que ela tem ponte, Nova York. Você já larga na ponte, eu sempre ficava com aquela dúvida, dizendo, quanto que eu vou correr? E o ritmo é um parâmetro muito ruim. Então a frequência cardíaca é ruim, o ritmo é ruim, a sensação de esforço não é boa, porque no início da prova tudo tá fácil. Tá fácil, aí né? Também você tem vento, a ponte. Outra coisa que é ruim é a percepção da velocidade que os outros corredores estão correndo. Não tem como, você parece que vai ser o último colocado. Isso. Né? Então eu achei na aferição da potência uma muleta, assim, digamos, para correr essas provas que não são planas. Tá. E isso foi muito legal. Você correu em Nova York? Isso, eu usei Nova York como... Eu corri em Nova York fazendo assim, então eu tinha... Ele mede, né, a sua potência de limiar e você mais ou menos sabe quantos % daquela potência de limiar você consegue... E isso varia muito, né? Você tem corredores, por exemplo, que tem um limiar excelente, mas não transferem aquilo para maratona. Vão usar pouco disso, né? E tem outros. Então, eu como já vinha treinando, já me conhecia muito bem, você também me conhecia muito bem, já tinha quantos % do limiar eu consigo fazer uma maratona. Então, isso foi mais ou menos fácil de transferir do que eu já tinha para a potência. Estabeleci ali um alvo e fui, né? E
Tanto é que, por exemplo, tem algumas maratonas, maratona plana, por exemplo, eu acho que eu já atingi o máximo que eu poderia lá em Amsterdã, essas 2:57, eu até mandei para você no dia, para alguns amigos, é com esse que eu vou pro túmulo, porque eu não achava que conseguiria melhorar mais do que aquilo, por causa da idade, por causa que as condições foram ideais. Em Nova York também é outra maratona que eu posso até conseguir melhorar, porque foi a primeira maratona de Nova York. Eu não acredito que você consiga fazer o seu melhor resultado na primeira. Só que as próximas, eu tenho que estar bem treinado, eu não posso estar machucado. A condição tem que estar boa. E aquele ano estava uma condição espetacular. Então, assim, se eu conseguir treinar bem, treinar sem machucar, chegar bem no dia da prova e tiver tudo maravilhoso lá, talvez eu ainda consiga baixar um pouquinho o tempo que eu tenho de Nova York. Pouca coisa. Já o tempo de Boston, como as vezes que eu corri lá, uma eu larguei a 32 graus e outra eu larguei a 24, eu acho que eu ainda consigo melhorar. E especialmente porque quando eu corri em Boston, eu não corri com essa muleta, digamos assim, de a medição da aferição da potência. E isso te ajuda demais a dosar. Principalmente na descida, né? Principalmente no início, né? Sim. Então... O início ele é muito sedutor, né? Eu sou um fã da medição da potência em provas que não sejam planas. Né? Percurso variado. É interessante para Boston, para Nova York, né? Que, igual você falou, tem ponte, tem descida e tudo. Cara, você falou aí, hoje você está com 50 anos, 49, 50. Você fez com 45, né? 46. O que você acha que começa a mudar, cara? O que você sente alteração no corpo, assim? Todo mundo gosta de falar, você chega nos 40, o corpo xinga, começa a berrar, eu tenho 47, fazer 48. Quando você chega nos 50, qual que é a diferença que você sente aí de 50 para 40? Eu não tenho dúvida em te afirmar que é a velocidade de recuperação. Você faz um treino forte e mesmo você descansando no outro dia, vamos supor, com 48 horas, que lá vem outro treino forte, você sente mais dificuldade de recuperação. Então a perna ali, tem hora que você acha que o treino nem vai sair. A estratégia que eu usei para compensar isso foi fazer um aquecimento mais longo e mais lento, para poder ir soltando ali para poder entrar na série principal. Para poder entrar na série principal. Então o que eu percebo percebi a recuperação, você recupera com mais dificuldade, e a predisposição à lesão que aumenta. Você tem mais predisposição à lesão e você recupera mais lento das lesões também. No meu caso, eu não tenho lesão nunca. Desde que eu parei com o triatlo em 2004, eu fui ter lesão em 2018. Eu fui ter um estiramento de panturrilha, quer dizer, foram 14 anos que eu não tive nada. E aí começaram a aparecer outras lesões. Agora, uma coisa que eu não sei se você sente isso, eu acho que a gente chega nesse ponto que a gente também não pode treinar da mesma forma que 10 anos atrás. Né? Que eu falo isso? Se antes a gente fazia lá treino de VO2, 4 tiros de 2.000, 3 tiros de 3.000, andando naquela velocidade do VO2 máximo, ou 7, 8 de 1.000 que a gente fazia 8 anos atrás, hoje eu já mudo para 6, para 5, eu faço 3 de 2.000, 4 de 1.500, eu não uso mais aquele volume de intensidade que eu fazia. Eu acho que você tem que estimular a intensidade, mas não pode ser da mesma forma. E ao mesmo tempo aí, igual você, já tem tempos que você só faz maratona, mas eu lembro que eu em 2010, eu praticamente fazia uma prova por mês, ou às vezes até mais, às vezes eu fazia uma prova de 5 uma prova de 10. Hoje se eu faço uma prova de 10, nós estamos agora em junho, eu vou fazer outra de 10 para andar no limite lá em agosto. Andar no limite lá em agosto. Eu não vou brincar de fazer todo mês uma prova andando no limite. Porque você tem aquele período de se recuperar, igual você falou, a parte muscular, até a parte emocional também, que a gente, né, de andar no limite aí, né, cara. Outra coisa, Marcos, que você faz, né, desde quando que é uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber, hoje em dia eu tenho feito isso, é diferente, eu tenho feito alguns treinos em jejum, treinos longos. Esse sábado, por exemplo, eu fiz um treino de 24 km em jejum, tomando 2 copos de água só,
Mas você faz low carb já tem 8 anos, né? Low carb. Como é que foi treinar para maratona fazendo low carb? Você precisa, assim, eu acho que tem que ficar claro o seguinte, eu não comecei a fazer low carb pensando em melhorar meu tempo de maratona, por outros motivos pessoais. Tá. No início é difícil, porque você está acostumado, digamos, a treinar de tanque cheio e você vai começar a treinar de tanque vazio. Só que se depois de passar do período de adaptação, aquilo ali te dá, pode até ser psicológico, mas te dá uma confiança para no dia da prova. Entendi. Você falar assim. Se você comer, você já tá. Isso, porque você não, no dia da prova você não corre low carb. Você 2 dias antes. Você vai comer alguma coisa. Você aumenta muito a ingestão de carboidrato. Então, aquilo ali no dia da prova, você acaba. Exato. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, e foi aos poucos, então comecei tirando no meu dia a dia, né, o carboidrato, fui tirando aos poucos. E é importante citar, porque assim, low carb é um termo meio genérico. Então, tem gente que leva isso ao extremo e tem gente que é mais moderado. Eu sou do mais moderado, não sou um low carb, digamos, que fico muito preocupado em comer zero carboidrato, muito pelo contrário, como legumes, né? Então... Mas o açúcar refinado você cortou, né? Não, isso eu cortei. Massa, pão, arroz, batata. Você isso não come nunca? Não. Como, assim, eventualmente, num evento social, mas também não fiquei antissocial por causa disso. E nas vésperas das provas eu também como. Qual que foi o período, só te perguntar, qual foi o período que você acha de adaptação para você falar assim, não, agora eu estou confortável? Quanto tempo você acha que seu corpo... Não, para mim, eu acredito que não seja menos de 3 meses. Menos de 3 meses? Eu acredito o seguinte, com o primeiro mês é o pior. Mas então eu comecei porque eu tinha o hábito de, no treino longo que eu ia fazer, na véspera, o jantar era um jantar caprichado em carboidrato. Então a primeira coisa que eu tirei foi isso, tá certo? Depois eu comecei a tirar o gel de carboidrato do treino. Então eu tirei Você só bebia água então no longo? Isso. O jantar, por exemplo, o jantar passou de ser um jantar que era preferencialmente de carboidratos e um gel de carboidrato ao longo do treino longo de 40 em 40 minutos. Era assim que eu treinava até 2013 e passou a ser, vamos supor, 4 meses depois no dia anterior, salada com salmão. Salada com salmão. Ou com atum, assim, na véspera do treino longo. E durante a prova, durante o treino longo, só água. E o café, por exemplo, você vem treinar de manhã, fazer seu longo, você vem de jejum para ele ou o que você Não, nunca de jejum. Eu faço alguns treinos de jejum, mas os treinos de jejum que eu faço são treinos leves. A rodagem. Para o dia do café da manhã, eu tomo um café da manhã com pouco carboidrato, mas com algum carboidrato. O que você comia, por exemplo, antes de fazer um longão de 30 para maratona? O que eu tenho comido, vamos supor, atualmente, é um pouco uma tapioca com queijo. Entendi. Só isso aí? Só. Que é um carboidrato. Sim. Mas esse carboidrato aí de manhã aí, não é ele que vai te dar energia? Não. Ainda mais depois de muito tempo correndo, né? E isso digamos assim, um treinamento metabólico, porque isso simula um pouco, isso eu que penso, né? Não sei se isso está certo, se está errado. Isso simula um pouco a situação depois de 2 horas, de 2 horas e meia de prova. Sim. Concordo com você. Tem treinador que no ciclo básico, o atleta treina em jejum, nem em jejum, ele treina depletado de glicogênio, para justamente ele simular a questão na hora que ele passar ali de 2 horas de prova, 2 horas de treino, ele tentar usar de outra fonte energética, né? Utilizar ácido graxo para otimizar a utilização de ácido graxo como fonte energética, que é o que vai acontecer. Né? Só um negócio que eu acho que é importante ser mencionado, quando você vai fazer um treino longo e o final dele é forte e você vai sem gel nenhum, sem carboidrato, nem ingestão de carboidrato nenhum durante o treino
E, igual eu falei aqui, ele é muito sofrido no final. Muito sofrido. Ele é sofrido no final. E você acha que você adaptou perfeitamente? Você acha que tem condição de... Tem condição, assim, você provou isso, mas performaticamente, se você acha que mudaria alguma coisa no seu resultado de 2016, você fez 2 horas e 57, se você fizesse os seus treinos chaves, os treinos de ritmo, os treinos longos, com o tanque cheio, vamos assim, com mais carboidrato, com glicogênio, você acha que você interferiria no seu resultado final lá de Amsterdã? Pois é. Aí é uma pergunta que eu não consigo te responder. Se eu tivesse feito diferente, será que eu tinha chegado lá e feito 2,55? Eu não sei. Eu não sei te responder isso. É difícil falar. Mas você sentiu, mas você não, nessa época que você já estava totalmente adaptado, você não sentia que era de performance, não? Não. Então você acha que dá para poder se treinar, por exemplo, até com... Eu faço, quando eu fiz Chicago, eu estava tão concentrado e também começou a me doer tanto que eu tomei 2 gels durante a prova toda, tem nem que tomar 4. Eu tomo 4. Eu tomei 2 gels, somente o gel estava aqui mais perto. No final eu estava com tanto e doía tanto para poder tirar o gel atrás, que eu falei, não, vou ficar por aqui mesmo. Eu não quero dar a impressão de que esse tipo de mudança de comportamento para uma ingestão menor de carboidrato, ela vai te levar a ter uma performance melhor. Não é isso de jeito nenhum. Mas porque você não fez isso buscando performance. Foi... Mas que é possível. Por exemplo, eu bati o meu recorde pessoal desse jeito. Então é possível. Se de outro jeito teria sido melhor, eu não sei te responder. Entendi. Inclusive, isso é um debate que eu gosto. Até tem um treinador lá de São Paulo, o Danilo Balu, que defende muito essa parte de carboidrato, de low carb. E eu perguntei para ele, ele falou que tem condição sim, é treinável isso, né? Então, e você fazia isso no final, né? A ingesta de carboidrato, faltando 24, 48 horas. Isso. Né? Perfeito. Ô Marcos, e aqui, vamos para a gente poder fechar aqui, cara, aquilo que a gente tinha conversado é sobre a questão do never give up, né? Do nunca desistir aí. O que leva, você acha que as pessoas, lógico, os atletas são diferentes, né? Tem mentalidade diferente, mas o que faz uma pessoa cruzar uma linha de chegada, igual você já viu, e desmaiar logo em seguinte? Ela está usando esse never give up, ela chegou já naquela zona de, vamos falar, não sei se é certo, a zona já da reserva dela, a zona quase do perigo, né? Tem gente que está mais com vontade, quer pagar esse preço, né? O atleta de elite consegue mais essa zona por vários outros fatores. Os atletas amadores alguns chegam nisso aí por ser da personalidade dele mesmo, dele querer o desafio, dele provar para ele mesmo e tudo. Eu já não chego mais, eu não quero mais entrar nisso aí, acho que chega nesse tipo de zona, entre aspas, do vermelho, do perigo. O que você fala dessa zona aí? Heleno, é o seguinte, essa questão do mental, é bom a gente ressaltar o seguinte, que isso não tem nada a ver com personalidade ou com caráter. Então, se a pessoa, de repente, não consegue sustentar ali aquele sofrimento no final de uma maratona ou de qualquer prova de endurance, isso não tem nada a ver com vontade, com caráter, não é isso que nós estamos falando. Mas é importante a pessoa saber que se ela vai correr uma maratona para performance, é importante saber que vai ter um grau de sofrimento. Isso é inevitável. E que qualquer o amigo dele, o recordista mundial, qualquer passa pela cabeça da pessoa desistir. Então ele tem que ir preparado para sofrer e para aquela dúvida se ele vai conseguir manter aquele rendimento, se ele e aquela vontade de desistir. Então, nesse aspecto, eu acho que o ambiente das pessoas, o círculo social das pessoas falando assim, não, você vai passar por isso, é importante você não desistir fácil,
Tem uma outra frase que a dor é temporária, né? Mas a conquista ali vai ficar para sempre. Você tem que ir na raça. Isso tudo ajuda a pessoa lá na hora resistir mais a esse sofrimento. Mas é importante também colocar que se você levar isso às últimas consequências, o atleta ali é um atleta amador, ele está indo ali muitas vezes para satisfazer um desejo pessoal, um sonho, ele não está ali... um desafio, às vezes é um desafio pessoal. Então tem algumas situações em que às vezes o atleta está desidratado, às vezes ele está com algum distúrbio de íons hidroeletrolítico, às vezes ele está hipertérmico. Então tem várias situações, às vezes até uma lesão muscular ou articular. Então tem várias situações que o atleta tem que avaliar ali que desistir faz parte, ou diminuir o ritmo faz parte. Então ele não pode, esse never give up, ele não pode ir ao ponto de botar a integridade ou ameaçar ali, porque a maratona, queira ou não queira, você corre algum risco ali, agressivo. Né? Exatamente, é agressivo. E também não só do ponto de vista físico ali, dele chegar desidratado, ou com hipoglicemia, ou com hipertermia. Eu já vi gente, atleta amador, tendo rabdomiólise, tendo que ir para o hospital, ficou hospitalizado alguns dias e tal. Então, esse never give up não pode chegar a esse ponto. Ele ajuda num momento, mas ele tem um limite que você não pode cruzar. E além disso, tem um aspecto psicológico que é o seguinte, muitas vezes com essa questão que é colocada socialmente, porque a gente tem, a corrida não é um esporte que é individual, mas ele é coletivo, você tem uma socialização ali toda. Então, se ficar muito aquela ideia de que o sujeito que não conseguiu fazer aquele tempo que ele estava se propondo e tal, ele é um fracassado, aquilo, em vez de incentivar ele a fazer uma atividade esportiva que vai ser benéfica para a saúde mental dele, para a saúde física, o foco no final das contas é a saúde física e mental. Se aquilo ali for levar ele para o lado de ele se sentir um fracassado, se sentir derrotado, deprimido, também nós estamos indo para o lado errado. Sim. Então, vai ter um autossabotamento. É importante mencionar que essa questão tem um limite, né? Até porque quando você estipula uma meta, essa meta, a primeira coisa para ela dar certo, ela tem que ser realista, né? Para muitos ela pode ser, o que eu sempre falo, ela tem que ser desafiante, mas ela tem que ser realista. Isso. Né? Porque se você coloca uma meta desafiante, mas ela não é realista, não condiz com o seu momento, isso gera efeito inverso, isso gera um processo de frustração. E acontece muito isso, né? No meio amador, as pessoas às vezes colocam metas que não correspondem com a realidade delas. Mas falando só aqui, cara, eu lembrei de uma coisa, da Maratona de Boston, dentro das histórias do Never Give Up, o caso em 1981, 82, Alberto Salazar com Dick Birdsley. Os dois duelo ao sol, né? A prova estava 30 graus, os dois correndo ombro a ombro, eles não pararam nem para tomar água, né? E foi do 30 ao 42, ombro a ombro, o Alberto Salazar ganhou no finalzinho do Dick Birdsley. E o Alberto Salazar foi parar no hospital, cara, com problema renal, quase morreu. E todos os dois, eu já vi entrevistas dos dois, todos os dois falam que aquela prova foi muito importante para eles, não só porque ficou na história, mas que como depois daquilo ali, eles nunca mais conseguiram fazer uma performance parecida e eles se sentiram fisicamente depletados por causa daquela prova. Eles não conseguiram recuperar adequadamente. É mesmo. Cara, eu não sei, isso é uma coisa, nós estamos falando de treinamento mental, eu não sei se eu acho que a parte física o cara recupera, eu acho que a parte mental, porque quando você tem uma experiência muito negativa, aquilo deve ser tão doloroso, né? Tão dolorido para eles viverem aquilo, que o cara nunca mais, quando ele chegava próximo daquela zona de desconforto, o cara se sabota. Ele fala, não, é como se na infância se fosse mordido por um cachorro. Não é consciente, né? Não é consciente, é como se na infância, igual aquele menino que tem um trauma de cachorro, que ele é mordido por cachorro e não quer ver cachorro, não. Ele fica com um trauma, ele é adulto e não quer ficar perto de cachorro, porque teve aquele trauma. Então,
Parece que essa experiência negativa que você tem, para você poder superar, você tem quase que esvaziar a sua mente, a sua memória ali, para você poder entrar num novo ciclo, né? Sério, eles nunca mais voltaram, né, a fazer aquilo. Foi uma experiência difícil para eles. O Salazar ficou internado, né, com problema renal e tudo. Maratona é um never give up, começa cedo, né? Lá na frente aí é muita historinha que você conta para você mesmo, né? Mas, cara, eu acho que, pô, foi bom demais aí o que a gente conversou, né? Acho que podemos falando de tudo aí, né, Marcos? Não, eu queria te agradecer a oportunidade e além daqui da nossa conversa, é o fato de eu ter chegado aqui com uma proposta para você e ao longo desses anos todos, eu já falei isso com você, eu cheguei aqui querendo fazer uma brincadeira, correr um negócio e ao longo dos anos eu saí disso para, quando a gente conversa fora do meio de corrida, você vira quase que um super-herói por ter feito tantas maratonas e num tempo rápido, e quando você fala quantos quilômetros por hora que você correu durante quanto tempo, as pessoas ficam muito impressionadas. Então você chega aqui como um sujeito normal e você transforma a pessoa num cara praticamente um super-herói. Agora, isso igual você falou também, a questão de ambiente, né? Ambiente também, eu acho que quando você começa a frequentar um ambiente em que não é à toa que as pessoas vão para o Quênia, vão para a Etiópia, para os camps lá treinar, porque lá você tem um ambiente favorável, né? Então, eu acho que o ambiente também ajuda. Então, quando você começa a conviver com as pessoas, naturalmente você é empurrado para viver aquilo ali, né? Mas foi ótimo, então, Marcos. Brigadão aí pela nossa conversa aí. Um grande abraço aí. Alô.